amado, Deus querido, te agradecemos, Senhor, por mais essa noite, Senhor, da tua casa, por mais essa noite, Senhor, de aprendizado. Manifesta, Senhor, o teu grande poder, a tua vontade. Confirma, Senhor, o teu agir, a tua presença. Em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo, Senhor. Manifesta a tua glória, Pai, nessa noite, nesse lugar. Trabalha, Senhor Deus, em prol do teu povo. Abre a nossa mente, o nosso entendimento. Confirma a vitória, Senhor, que nós te pedimos, te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Graças a Deus. Lá vamos nós. Amor. Estou aqui uma aspas aí, coloquei um parênteses no ensinamento para a gente aproveitar a ornamentação da igreja para a gente entender, né, o conceito do tabernáculo. Tá? Já faz tempo que a gente estudou isso, acho que algumas pessoas aqui não estavam ainda na igreja, que a gente estudou isso aqui, a gente estava lá de baixo, tem muito tempo, né? Tem uns 4 anos que a gente estudou isso, acho que algumas pessoas aqui não estavam na igreja. E os que estavam, pode ser que não lembrem. Né? É verdade. Nós vamos recapturar aí esse tema, tá certo? Na visão geral, tá, do tabernáculo, nós vamos contar a história do tabernáculo aí. Em Êxodo, lá pelo capítulo... Lá pelo capítulo 25. Então, lá pelo capítulo 25 de Êxodo, nós vamos ver Deus trabalhando aí no seu povo. E o Senhor pede agora para Moisés, juntamente com os seus, né, construírem ali o tabernáculo, tá certo? Mas é interessante a gente lembrar que o povo estava numa transição, né? O povo não estava numa viagem, lembra disso? Sim. No Êxodo, o povo já tinha saído do Egito, certo? E eles estavam indo para Nova Jerusalém. Eles tinham um destino. E aí Deus pede para eles construir um tabernáculo, um lugar de adoração, no meio do deserto. Parece meio contraditório, parece meio fora da curva, né? Por quê? Eles iam ter que continuar caminhando, sim ou não? E como é que fica a igreja? Como é que fica o tabernáculo? É uma das coisas que às vezes a gente não viu. O tabernáculo era móvel. O tabernáculo também tinha que se movimentar. Ao passo que eles se movimentavam, o tabernáculo também tinha que ser movimentado. E aí temos outra questão. E como ele era movimentado? Ele era desarmado e armado todas as vezes? Ou ele era transladado? Carregado igual a arca? Eu acho que era no caso desarmado e amarrado, né? Porque era feito de tapetes, algo assim, né? Aonde fala isso? Que era desmontado. Essa ideia dá para tentar ter noção dependendo do tamanho, né? Tudo bem, mas aí a gente tem outra situação. A arca não podia ser vista, os utensílios não podiam ser tocados, não podiam ser vistos. Como que faz isso desmontando e montando? A arca não podia ser vista por eles, nem tocada. Assim, de longe, né? Quando Deus permitia, sim. Mas e a transladação de tudo isso? Porque cada coisa tinha o seu devido lugar. Eu não posso simplesmente fazer uma mudança, dobrar tudo, colocar numa carroça. Será que fizeram, mesmo que fizeram com a arca uma vez, colocaram em cima do... Eu me pergunto isso porque a questão do tabernáculo era exatamente a separação. Você entende isso? E se eu ajunto tudo isso numa carroça, eu faço disso a separação, ela não existe. Tá entendendo? Então uma das coisas que me parou, eu falei, opa, peraí, porque a minha ideia era essa. Legal, porque a gente quando vai fazer mudança, o que a gente faz? A gente junta tudo, joga no caminhão e leva para onde a gente quer ir lá, a gente coloca cada coisa no lugar. Só que as coisas santas e sagradas, e Deus estipulou a medida que tinha que ficar, a distância que as coisas tinham que ficar uma das outras. Você entende isso? Deus estipula a distância que as pessoas podiam chegar dos utensílios sagrados. E aí as coisas complicam um pouco mais. E aí eu pensando nisso, eu lembrei do dia que a gente foi ajudar lá no show
Ah, da marcha? Na Marcha para Jesus, né? A gente foi ajudar na Marcha para Jesus e lá a gente chegou e ficou na organização do evento. E aí tinha-se uma demarcação ali que a gente tinha que controlar toda aquela situação para que o povo não chegasse, né, junto do carro, enfim, que as pessoas não passassem daquele limite que foi estabelecido ali. Aí me veio a sacada, eu falei, cara, deve ter sido algo mais ou menos nessa proporção, porque não tem lógica. Deus estabelecer distância, medida, aí no dia da mudança, chega lá qualquer um e mexe, põe a mão e revira. Então, assim, acredito que foi uma coisa muito mais organizada do que a gente pensa. Algo muito mais, algo mais estabelecido. Ah, vai movimentar, entendeu? O santo dos santos. Irmão, era estacas. Cada um abraça um estaca e marcha. Não tem. E outra, nós estamos falando de um deserto. Não tinha montanhas, não tinha lugares que dificultassem esse translado de maneira que precisasse ser desmanchado. Então, acredito eu que tenha sido algo um pouco nessa proporção. Tá? É fácil, a lógica já nos leva a esse tipo de pensamento. Uma mudança, eles vão movimentar, então a gente desmonta e depois monta de novo. Essa é a lógica do nosso pensamento, do nosso entendimento. Mas precisamos estudar isso ainda mais a fundo. Posso procurar tirar essa dúvida depois aqui na Bíblia, mas entendo que não teria lógica a separação de Deus estabelecer uma demarcação para isso, tá? Se em algum momento isso pudesse ser quebrado. Deus não faz. As medidas não foram dadas só quando foi feito o tempo fixo, não? Não. Então sempre foi um padrão. Sempre foi um padrão. Sempre foi um padrão estabelecido por Deus. A posição dos elementos, né? Que nem vamos lá, vamos pegar isso agora. A questão que nem do lavatório e do holocausto lá, do altar do holocausto, eles não ficavam dentro, que nem está aqui, eles ficavam fora da porta. Então lá fora tinha o altar do sacrifício. Antes de entrar na porta tinha que lavar as mãos no propiciatório, o lavatório era próprio para lavar as mãos depois de ter ofertado um sacrifício, porque tinha que entrar de mãos, e a gente já começa a pegar as referências por aí. Não podia entrar no tabernáculo com as mãos sujas de sangue. E aí Jesus fala que quando a gente chegar diante dele, nós vamos ter que apresentar o quê? As mãos. E as mãos não podem estar sujas ou contaminadas. Certo? E uma das proibições que Deus coloca para Davi não construir o templo, qual é? As suas mãos são sujas. Você derramou muito sangue. Você não pode fazer essa construção. E aí a gente começa a pegar as referências. Tá certo? Então Deus demarca o lugar. Na verdade, né, essa parte fechada da tenda era o santo dos santos, era a parte interna, era o lugar maior de tudo isso, né? Ela inteira, dentro desse cercado. Então, pastor, o lavatório e o altar do sacrifício ficavam fora da tenda? Sim, mas não era acessível ao povo, que nem aqui, né? Se a gente colocar lá fora, tá na rua ali, todo mundo pode passar. Não, e mesmo eles fora da tenda tinha outra marcação, tá certo? Tinha outra marcação fora da tenda onde estabeleceu o limite que as pessoas não podiam passar. E a partir daí a gente começa agora a entender tudo isso, tá certo? Então vamos primeiro entender o que significa cada coisa e aí a gente vê os lugares. Eu acho que esse acho que é o melhor caminho para a gente começar a chegar lá. E por fim, a gente vê a questão das cores, enfim, e da tenda, tá bom? A gente vai encerrar um pouquinho mais cedo hoje, no final do ensinamento eu ainda tenho um compromisso com a pastora, então a gente vai meter baixa aqui, vamos adiantar o assunto, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa, depois, né, antes até mesmo, né, de lá para cá, é antes, né, da entrada, antes mesmo de chegar no altar do sacrifício, de chegar no lavatório, em qualquer lugar que a gente se direcione, chega lá, vai eu entrar, eu preciso do quê? Uma porta, um acesso. Então a tenda tinha, né, fora da tenda tinha o seu cercado, né, nós vamos ver de que era esse cercado. Enfim, tinha um cercado
e tinha-se uma única porta, só tinha uma porta. E aí Jesus, quando ele aparece, ele se representa, e uma das primeiras vezes que ele se apresenta como o quê? Eu sou a porta. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a porta. Eu começo lá fora. Por que eu sou o caminho? A tenda ela era posicionada literalmente num lugar fora da rotina deles. A tenda era propositalmente fora de um lugar de trânsito. Tá? Então vamos lá. Você tinha-se o lugar de trânsito, o lugar de onde geralmente eles passavam, iam, vinham, né, para buscar suprimento, enfim, para fazer as suas buscas, para poder se preparar para a guerra. A arca era propositalmente colocada num lugar à parte, um lugar que não tinha acesso público, vamos dizer assim, certo? Então só se direcionava ao tabernáculo quem? Os sacerdotes, os levitas, aqueles que tinham a sua obrigação. Eram 3 turnos de trabalho. Então eram 3 turnos, né, para cuidar, para zelar, para ficar, né, fazer a manutenção do templo, para cuidar de 3 turnos, tá certo? De sacerdote, de levita, para cuidar do. E aí a gente tem um outro público. Qual é esse outro público? Os pecadores que vinham trazer os seus sacrifícios. A pessoa estava se sentindo em dívida com Deus, a pessoa estava se sentindo culpada, a pessoa estava se sentindo que fez algo que transgrediu contra Deus. Então ela trazia o seu sacrifício, ela apresentava o sacerdote lá na entrada, o sacerdote ofertava o sacrifício dessa pessoa, lavava as mãos e voltava para dentro do templo, tá certo? Aspergia-se ali o sangue daquele animal, né, e trazia e declarava ali o perdão sobre a vida daquela pessoa, e terminava ali o trabalho desse sacerdote, tá certo? Mas a questão é, a pessoa vinha até o tabernáculo, a pessoa vinha ofertar, a pessoa vinha oferecer, a pessoa vinha sacrificar. E aí Jesus agora, quando ele vem dizer, eu sou o caminho, eu vou mostrar para vocês, eu vou levar vocês, né, até o tabernáculo. Porque a intenção do tabernáculo era adquirir o perdão. Quem chegava no tabernáculo querendo buscar a presença de Deus era quem? Quem? Os sacerdotes. Esses almejavam buscar a presença de Deus e se encontrar com Ele. Fato esse que acontecia de quanto em quanto tempo? De um ano, né? De um ano. E aí vamos lá, eu disse que tinha-se os seus turnos e tinha mais de um sacerdote. O que determinava o sacerdote que ia entrar? Você acha que não tinha situações entre eles? Não, eu que vou, não, eu que tenho que ir, não, porque tem que ser, não, porque a minha família é maior, não, porque a minha tribo é a melhor, não, porque o meu pai é mais famoso do que o seu, a minha família tem mais direito do que a sua. Você acha que eu não tinha situações assim? Você acha que não tinha situações como essa? Não, essa era a situação final. E aí você tinha a cobrança, e você tinha a cobrança da família. Você está na sua vez como sacerdote. Aí você tem um pai que foi sacerdote, aposentado. Talvez o seu avô que foi sacerdote ainda fosse vivo, e existe uma cobrança sobre você. Você tem que entrar lá. Só que por outra via, a família do outro sacerdote, a mesma coisa. E o que ia determinar quem que ia entrar? Além dessa vontade expressa minha, de eu querer entrar. Porque o cara sabe que se ele entrasse na presença de Deus e ele não fosse aprovado, o que ia acontecer? Ele ia morrer. Então o cara se santificava ao extremo. E quando eu falo de santificação, eu falo de santificação mesmo. O cara se separava de maneira extraordinária. O cara separava quem realmente queria tinha que se preparar e espírito para Deus, né? O cara se consagrava para Deus, né? Então um cara desse que estava separado para entrar no Santo do Santo, dificilmente ele ia dormir com a sua esposa, dificilmente ele ia estar em alguns lugares, porque ele estava separado para ter um encontro com Deus, buscando a santificação. Então ele tinha um limite do lugar santo, que nem estamos mais aqui, né? E a partir dali, esse cara só podia entrar se verdadeiramente ele fosse convidado por Deus ou chamado por Deus, né? Aquele fato quando Deus chama Moisés lá no deserto, lembra? Deus acende o fogo e chama Moisés e ele se apresenta, era mais ou menos essa situação, né? O sacerdote de fato ele se sentia
convidado, né, a entrar naquela situação. O tempo de fazer sacrifício era uma vez ao ano? Não, os sacrifícios eram todos os dias. Obrigatoriamente tinha o dia do sacrifício, que era o dia que todos tinham que sacrificar. Todo mundo sacrificava. Certo? Todo mundo trazia o seu sacrifício. Todo mundo levava para o templo? Todo mundo levava Para que aquele. tudo isso de sacrifício? Tinha que fazer. Né? E É a tinha situação, perfeito. é a situação que Jesus chega lá no templo, lembra que tá aquela bagunça, o povo vendendo animal, porque era obrigatório fazer aquilo. E por fato de ser obrigatório, tinha gente que vinha de longe, então eu vou carregar um animal toda a viagem, alimentando, cuidando. Não podia deixar o animal se sujar. Por isso que tinha então o sacrifício humano, Sim, essas sim. coisas, porque Ele proíbe. nesse trajeto todo. Porque a pessoa precisava ter zelo por aquilo que ela iria trazer diante de Deus, você entende isso? Parece que não, mas o sacrifício, Deus estabeleceu um padrão de sacrifício. É por isso que quando a gente fala assim, nosso sacrifício tem que ser perfeito, nosso sacrifício aquilo, parece que, não é, foi estabelecido por Deus, o meu sacrifício não pode ser louco, o meu sacrifício não pode ser quebrado, o meu sacrifício não pode ser sujo, porque senão Deus ele vai reprovar sim. Porque não é o fato de eu ser um sacerdote que faz já tenho carta branca para apresentar um sacrifício de qualquer jeito. Não, pior ainda. Aí que o meu sacrifício pode ser rejeitado mesmo. E a Bíblia diz que a nós, que mais foi dado, não é fica mais fácil, não? Para nós, isso aqui eu li errado então. Porque você já tem um entendimento, você já sabe como que é que deve fazer. Eu Então acho que você eu faz li- errado se você quiser. Eu acho que eu li a Bíblia errado. Eu achei que para mim, por eu ser um pastor, eu acho que para mim era mais fácil. Não, para mim, a cinta é dobrada. Quando eu era menino, eu apanhava com a ponta da cinta. Depois eu comecei a crescer, minha mãe viu que não doía mais, ela virou assim. Ela começou a me bater pro lado da fivela. Eu passei por isso. Entendeu? Por quê? Porque aquela ponta ali já não estava adiantando mais nada para mim. Então, para nós que somos já consagrados, que já somos obreiros, que já servimos a Deus no ministério, para nós o peso é 2, peso dobrado. Chinelo, cinta, é para quem está começando agora. Para nós, é para subir de nível. Agora é madeira, é fio, é a fivela no cinto. Não adianta. Se a gente quiser continuar fingindo, tá tudo bem. Aqui. Mas quando nós chegar diante de Deus, aí já era. Então eu acho que se tem algo que nós precisamos fazer, a hora é agora. João, capítulo 14, versículo 6, que Jesus fala. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. Isso. 14, 6. Pode. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho, eu sou a direção para o tabernáculo. Eu sou o lugar que vai levar vocês até a porta. Aí no outro versículo ele vai além, diz: Eu mesmo sou a porta. Como se ele dissesse assim: vem comigo que não tem como ser. Vem comigo. Esteja comigo para que você não se perca. E aí Jesus vai levar a gente para onde? Para um oásis de delícia igual Jonas, né? Jesus vai me levar agora para Tarsis, uma cidade, né, de maravilhas, um lugar de delícias, à beira da praia. Vamos dizer assim. Não é pecado ir para a praia não, pelo amor de Deus. Mas colocando aqui na situação, um lugar maravilhoso, um lugar de descanso, um lugar, né? Pô, Jesus me chamou e ele é a porta, porque geralmente quando a gente convida alguém, a gente apresenta aquilo que nós temos de melhor. Não, vamos comigo que vai ser legal, vai ter, né, comida, vai ter bebida de graça, vai ter Coca-Cola à vontade, você não vai pagar nada, você fala, opa, já me convenceu. Porque agora você fala para você, vamos ali comigo, não, mas no velório, você vai falar desculpa na hora. Pastor, sabe o que é? Quando eu lembrei aqui, eu tenho que buscar o menino na escola, eu prometi que eu ia ajudar minha mãe. Sim ou não? Não seja hipócrita. É um lugar que ninguém quer ir. A gente vai ou por muito respeito a quem morreu, ou por muito respeito a quem está chamando. Talvez se for eu, pelo fato de ser o pastor, você dizer, não, vamos lá, pastor, não vou contigo. Aí talvez se eu colocar um obreiro que não é tão influente para ir, um obreiro que é mais tranquilo, que às vezes não tem tanta, né, envolvimento com mensagem, um obreiro que é mais na dele. Acho que
não tem outro então assim. Tiaguinho, não. Tiaguinho, vai lá no velório lá comigo, né? Faz lá a oração, faz faz a liturgia lá do velório e tal. Chama aí o obreiro para ir com vocês. Fala, eu vou lá no velório lá, vamos lá comigo, vou nada. Vou nada. Primeiro que eu não tenho tanto relacionamento com o Tiaguinho. Vai vir não, é? Meu Deus, olha lá, o Tiaguinho já pulou fora. Vai vir não, mano? Sim ou não? Sim. Aí Jesus fala assim, ó, não, vem comigo, porque eu sou a porta, eu sou o caminho. E onde o Senhor vai me levar, Jesus? No altar do sacrifício, do holocausto, do sacrifício. É o primeiro lugar. Primeiro lugar. O primeiro lugar que ele leva a gente é até o sacrifício. Que é o caminho que ele tentou mostrar para Nicodemos. Porque quando Jesus chamou a gente para sacrificar, agora já não é mais sangue de animal que ele quer. Agora não, já não é mais o bode, o carneiro, não é mais o animal, não é mais a ovelha, não é mais esse tipo de animal que ele está buscando. Eu até falei isso aqui no final do culto, né, de obedecer. Esse convite é para que eu e você venhamos a morrer para o mundo e nascer para Deus. Esse é o caminho do sacrifício, não tem outro. Não tem como continuar o caminho, porque o sacrifício é o primeiro ponto. O primeiro ponto é eu morrer para o mundo, é eu nascer de novo, para eu continuar o caminho, é estabelecido. Olha, voltar do sacrifício no primeiro. Passei pela porta, conheci Jesus, levantei as mãos, aceitei o Senhor. Próximo passo, morreu. Batismo. Eu entendi que eu tenho que morrer para o mundo para eu continuar uma caminhada com Deus. Olha que maravilha! Morri para o mundo, estou bem, posso sair por aí pregando, cantando, batizando os outros que não são batizados. Posso, velho? Não, eu tenho que continuar o caminho, porque eu tive um batismo, eu não tomei um banho, e as pessoas confundem isso. Ah, me batizei, eu estou limpo. Não, você se batizou para a remissão dos pecados. Você não tomou um banho, você não passou um sabonete, você não esfregou, a sujeira ainda está aí. Você está com a mão suja, você estava lá fazendo alguma coisa. Você enfiou a mão no guarda-poleira, tirou, sua mão está limpa? Não. Está limpa? Não. O batismo também não arranca a sujeira assim, automático. Essa não é a função do batismo. Tivemos um discipulado de batismo aqui há pouco tempo, não é? O que vai determinar a sua purificação? Como já disse, né? Aí você vai para outra situação, que é buscar a santificação. Que Jesus disse que sem essa, ninguém verá a Deus. O que Jesus está falando? Quem parar no meio do caminho, meu amigo, se você morreu e não morreu direito, se você não se entregou por completo para Jesus, não continuar o caminho do sacrifício, buscando a santificar, você não vai ver a Deus. Você vai ficar na metade do... Porque a gente se esqueceu que esse ponto aqui está onde? Está dentro ou está fora? Está fora ainda, né? Eu me batizei, eu larguei o mundo, mas ainda está fora. Eu me batizei, mas ainda está fora. Eu aceitei Jesus, mas ainda não está certo. Você entende? E é um grande problema hoje com os ensinamentos dentro da igreja, porque a pessoa passa pelos primeiros estágios e acha que já é santo. E ainda está do lado de fora. Porque depois do sacrifício vem a purificação. Eu preciso lavar as minhas mãos, eu preciso limpar as impurezas, eu preciso me limpar do pecado, eu preciso buscar de fato a santificação para que eu chegue nos próximos estágios. Porque aqui, ó, até a lavagem aqui, nós ainda estamos fora. Entende? Quando eu estou buscando a purificação, eu ainda estou do lado de fora. E aí, dentro dos limites agora, né, passando por aquela porta, que é a primeira porta do tabernáculo ali, isso aqui, né, antes do Santo dos Santos, era chamado de lugar santo, que já não era qualquer um que podia ter acesso. Ah não, eu só me perdi aqui na linha dos eventos, mas só para recapitular. Passar pela porta é um paralelo com aceitar Cristo. Beleza, estou seguindo o caminho, né? Cheguei até o... Tenho que sacrificar agora. Abrir mão do eu, matar a minha carne.
Isso seria um paralelo com o próprio sacrifício do animal. Assim. Sim, sim. Só que em vez do animalzinho lá, do bichinho, o animal que eu vou sacrificar agora é esse aqui. Agora, qual seria a simbologia de tirar o sangue e de queimar o animal? Calma, que aí já é porque aquilo que foi queimado, aquilo que foi cremado no fogo, isso não volta mais. Isso não tem mais. Então, de fato, eu abandonei o animal. Eu sacrifiquei por completo. Entendeu? É diferente daquelas pessoas. Ah, eu me sacrifico para Jesus, aí começa a abrir mão de algumas coisas e já acha que não, acho que não é isso que eu quero para minha vida. Eu vou descer do lugar do holocausto. Tipo, essa parte seria como ali, estou tirando o sangue. O sangue, tipo, eu estou me esvaziando de novo. Né? Que aí o sangue já tem uma ligação direta com Cristo. Aí já é outra. Porque de fato, toda a representação aqui do sacrifício em si já não é mais eu e você. O sacrifício perfeito já é ele. Entendeu? Aí já entra Cristo. Entendeu? Porque ele pega a gente ali, queimando no que seria o fogo do inferno, e ele troca de lugar com a gente. Esqueceu? Então aí não sou eu e você. O que nós vamos sacrificar agora são as nossas vontades. Quando a gente fala assim, a nossa carne, é as nossas vontades. Porque a carne de fato que sofreu, não foi a minha, nem a sua, nem vai ser. Porque Cristo já se sacrificou por nós. Certo? Mas o meu caráter, certo? Minha consciência, isso sou eu que tenho que sacrificar ainda diante de Deus. Ele livrou a minha pele, né? Que nem a gente fala, não, fulano livrou a minha pele. Jesus livrou a sua pele. Agora a sua alma, ele deixou por responsabilidade sua, por responsabilidade minha. Ele livrou a sua pele para que você tivesse tempo, de fato, salvar a sua alma através dos ensinamentos de Cristo que ele já ensinou para nós, tá certo? Ele falou, vou te livrar a pele aqui e eu vou te ensinar como que faz. Se você seguir o caminho e obedecer, você vai conseguir ser salvo. Se não, eu só te livrei do primeiro fogo. Porque depois Deus vai pegar todos aqueles que forem reprovados no final da seleção, né? E lançar no lago de fogo, enxofre, que é aquele fogo que nunca apaga. É como se Jesus dissesse assim, ó, aí, meu amigo, eu não vou poder te ajudar. Certo? Beleza até aí? Então vamos lá. O conceito do tabernáculo em si. Passando para o lado de dentro do tabernáculo, agora aqui à esquerda, como estava aqui no dia do culto, tinha o que aqui? Tinha uma mesa com o que aqui? Pães. Porque foi o que foi estabelecido por Deus. Aqueles pães teriam que estar frescos, aqueles pães tinham data de validade para estar ali, eles eram trocados de tempos em tempos, os sacerdotes eram responsáveis por fazer isso, tá certo? E do outro lado, o candelabro de ouro, que estava aqui. Que também nós já vimos aí, e vamos ver daqui a pouco melhor a representação de cada espaço. Por sua vez, o altar do incenso ficava na ponta do Santo dos Santos. Qual que era a finalidade dele? Fazer fumaça. Certo? Então, era-se colocado alguns elementos ali que faziam aquela fumaça para encher o Santo dos Santos de fumaça. Ao passo que quando o sacerdote entrava no Santo dos Santos, ele não podia ver a ponta do seu nariz, ele não conseguia ver a ponta do seu nariz de tanta fumaça que tinha ali, certo? Essa entrada no lugar Santo dos Santos, ele podia fazer não só uma vez no ano. Uma vez no ano é quando a presença de Deus era invocada de tal forma que Deus se manifestava lá dentro. Senhor, chegou o tempo estimado, tal data, vamos lá, né? Não vai falar isso, vou falar uma data aqui, mas não era essa data, é só para você ter entendeu? O Natal. Então todo o Natal, aí o sacerdote entrava, entendeu? Tinha uma data específica para isso, tá? Entende? Fora essa data, eles tinham acesso para arrumar, para preparar, para fazer as suas orações, eles tinham acesso. Agora, quando a presença de Deus estava manifesta, aí, meu irmão, o cara tinha que estar com a vida no altar. Tanto que quando chegava essa data, a primeira coisa que fazia antes dele ir para lá era o quê? Amarra uma cordinha na cintura dele, que é para que se ele morrer lá, ninguém vai poder entrar. Então a gente puxa ele para fora, certo? Então a gente
traz o corpo para fora para que a gente possa pelo menos enterrar, porque com a presença de Deus manifesta lá, se o sacerdote morreu, imagina os demais, entendeu? Então tinha-se esse pânico, esse temor de não querer entrar, certo? Essa tabuinha da corda aí, ela era do lado externo do primeiro portão ali, ou os levitas? No lugar santo que estavam os outros sacerdotes e os levitas. Sacerdotes e levitas. Eles tinham acesso. Esse pavimento que nós estamos aqui era chamado de lugar santo. Deve entender, né? Esse pavimento era um lugar santo. Por que santo? Porque tudo aqui foi consagrado para Deus. Cada utensílio, cada copo, cada talher, tudo que tinha dentro daquele lugar foi extremamente consagrado para Deus. E foi feito pela ordem de Deus e não do homem. Certo? Não foi pela vontade de Moisés que foi feito o tabernáculo. Foi pela vontade de Deus. Você entende isso? Você entende isso? Agora, vamos lembrar quando Deus deu a ordenança para Moisés construir o tabernáculo. O que estava acontecendo? Moisés se separou. Deus falou, tem um particular com você e eu vou te dar ordens expressas. Eu preciso que você leve seu caderno de anotação, eu preciso que você leve sua caneta, que eu vou te dar ordens explícitas para você seguir a risca. Moisés sobe, vai buscar a presença de Deus. Depois de 40 dias que Moisés está lá consagrando, depois de 40 dias que Moisés está lá consagrando, está lá vivendo, envolto à presença de Deus, sendo alimentado pela presença de Deus. Josué está na metade do caminho lá esperando ele, vendo tudo aquilo de longe acontecer. Quando ele vai descer, Deus entrega para ele as tábuas lá escritas, os 10 mandamentos. Quando ele volta para o povo, o que está acontecendo? Satanás já tinha dado para eles um objeto de culto. Satanás já tinha trago um objeto de adoração. Por que isso? Porque do mesmo jeito que Deus percebeu a necessidade de culto deles, Satanás também percebeu qual era a necessidade deles. Entende isso? Nem toda oferta, nem toda bênção, vamos assim dizer, vem de Deus. Para eles parecia uma coisa boa, é o que a gente está precisando. Está precisando adorar. Então precisa, quanto tempo tem que a gente não. Então vamos fazer aqui um exemplo. Porque Deus mandou eles ajuntarem. Ou você vai ver o capítulo 25 aqui. Quem mandou eles ajuntarem tesouros e outros? Foi o próprio Deus. Só que Deus não falou. Para quê? Cuidado. Tem coisa que Deus vai pôr na sua mão para você zelar, para você cuidar, para você fazer. E se Deus não disser o porquê e o para quê, nós não temos nem que mexer. Meu Deus. Eu tenho a chave ali na igreja, assim como alguns obreiros têm, como a pastora tem, como nós temos que ter todo um temor e zelo para fazer o que nós vamos fazer. Quantas vezes, velho, vocês estavam aqui em consagração e oração para poder fazer isso que foi feito? Quantas vezes vocês se reuniram aqui, oraram e consagraram e a maioria das pessoas nem sabe? Porque foram separados para fazer aquilo que Deus estava estabelecendo para ser feito. Agora você chega aqui e faz de qualquer jeito. Aí é que nem acreditado, né? Faz do jeito que o diabo gosta. Entende isso? E é por isso que nós vemos tantas outras coisas acontecerem, porque as pessoas saem da direção de Deus. E aí Moisés desce, porque Deus dá todo o plano, o projeto, Moisés já começa a enxergar a tenda pronta. Porque quando alguém vai falando, né, contando a história, você já vai mentalizando, imaginando como que vai ser. Sim ou não? Né? Então, a gente se reuniu aqui para fazer o evento dos varões, a gente sentou aqui na mesa aqui, a gente começamos a conversar, por favor, começamos a conversar aqui, e o negócio começou a acontecer, e a gente já, nós vimos tudo por antecipação, nós vimos o agir de Deus, nós vimos o que Deus ia fazer por antecipação, porque nós começamos a imaginar aquela situação. Assim estava Moisés. Meu Deus, vai ser assim, assado e tal, que benção. Quando ele chega, o que está lá? O bezerro. Deus mandou a gente juntar ouro, mas não falou para quem que era. Agora a gente está com esse monte de ouro aqui. Não tem nada melhor do que o ouro aqui onde a gente está. Então nós vamos agora adorar. Nós vamos adorar o quê? O ouro. Então nós vamos adorar o ouro. Aí chegou o inteligente, usado pelo Satanás, falou: qual a coisa mais forte que você conhece? Um touro. Ah, pronto.
Por que não então? É a coisa mais forte que nós conhecemos. A intenção era boa. Você entende que a intenção era boa? A intenção era boa, a intenção era boa. A intenção era boa. Algo que seja forte para representar o nosso Deus. Algo que seja valioso para representar o nosso. A intenção era boa, mas não era o que Deus queria. A intenção era boa. Eles tinham todos os recursos. Mas não foi o que Deus mandou fazer. É por isso que Deus, a palavra de Deus é assim, que é difícil um rico herdar o reino dos céus. Não é porque ele é rico, é porque ele acha que pode fazer o que ele quer, o que ele bem entende. O pobre não. Senhor, eu queria tanto poder fazer, se eu tivesse isso, se o Senhor me abençoar, pronto, já estou no deserto, sem nada. Se o Senhor me der, eu vou entender que o Senhor está me abençoando, e aí eu vou te devolver o dízimo. Você viu a diferença? Você consegue ver a diferença? Porque eu entendo que se Deus não me der, é porque Ele não quer que eu faça. Viu como é bem mais fácil? Se Deus me abençoar, me der recurso para fazer, é porque Ele quer. Se Ele não me der, é porque... Olha como é mais fácil. Está vendo como é mais fácil? Agora, se eu não preciso de recurso de outras pessoas, se eu não preciso de ajuda de outras pessoas, e falar assim, vou fazer, quero fazer. Você entende como a pretensão de eu errar é muito maior? Porque eu não preciso esperar Deus falar se é o que Ele quer, se não é. Eu vou e faço. Vendo como às vezes as nossas orações, as nossas intenções, aquilo que a gente quer, às vezes nos levam para longe de Deus. Percebe isso? E se Deus deixar a gente ao nosso bel prazer, a gente afunda. É por isso que diante de toda essa situação, Ele chega e diz, eu sou o pão da vida. Jesus vem, aí pede para a gente morrer com o mundo, pede para a gente se purificar, para que a gente possa ter acesso ao santo do santo. E depois Ele leva a gente para se alimentar, Ele começa a alimentar a gente, prover a gente, suprir a gente. Eu encontrei uma pessoa hoje que Deus usava essa pessoa, irmão, de olho vendado, amarrado, de cabeça para baixo. Deus usava essa pessoa. Eu vi essa pessoa ser usada por Deus no oculto, profundo, escondido. Não foi uma, não foi duas, foram centenas de vezes. E Deus toma essa pessoa para falar comigo, gente que a pessoa nunca viu. A gente chegar em vigílias, em congressos, em cruzadas, e Deus tomar essa pessoa num monte de gente estranha assim e apontar o dedo para alguém importante lá dentro, e Deus falar, e você vê a pessoa chorar. Porque Deus está falando. E aí a pessoa hoje está afastada dos caminhos do Senhor, está envolvido com um entorpecente, usa uma série de porcarias. Eu encontrei essa pessoa hoje e a pessoa não conseguia me olhar. E aí vive pedindo na rua, vive pedindo alimento, vive pedindo provisão. Eu conversando com essa pessoa, eu falei, você sabe que você está nessa vida que você quer. Você sabe que você está nessa vida que você quer. Tem alguém, se tem alguém que sabe o que é provisão de Deus, irmão, foi essa pessoa. Eu sou testemunha de chegar gente na porta da pessoa que ela não precisa. A pessoa bater lá, que é o número tal, Deus mandou entregar aqui. Por quê? Na porta dele. Não vou dar satisfação não, Deus mandou trazer e eu trouxe. Compras, e mais compras, e mais compras. Roupa nova. E Deus surpreende tudo na vida dessa pessoa. Quando ela está na obediência com Deus. E hoje a pessoa vive uma situação de mendigar. A pessoa vive uma situação de pedir esmola. Simplesmente porque saiu do centro da vontade de Deus. Eu estou dizendo para você, a vontade de Deus é boa, é perfeita e agradável. A vontade de Deus é cuidar de nós, é zelar de nós. E o fato de eu ser usado por Deus, ou escolhido por Deus, não me dá direito de andar da maneira que eu quero, ou eu decido, ou eu Aleluia. O que me faz continuar sendo escolhido, eleito de Deus, é eu ter temor de Deus e querer continuar andando dentro da vontade de Deus. É isso que vai determinar se eu sou escolhido. Não é um dia alguém olhou para mim e derramou um azeite sobre a minha cabeça, porque isso aconteceu com Saul também. Isso aconteceu com tantos outros que passaram para perto de Deus, foi derramado óleo na cabeça, foi separado, foi escolhido, foi eleito. Então o fato de eu ser um pastor, de eu ser um obreiro, não me dá o direito de entrar no Santo dos Santos e querer movimentar, porque cada coisa já tem o seu lugar. E se Ele me pede para me sacrificar, para eu lavar as mãos, para que depois Ele possa me alimentar,
E será que é só comigo que ele quer fazer isso? Só com você que ele quer fazer isso? Não. Aquele seu parente que não se converteu, ele quer que ele conheça também esse caminho. Aquele seu amigo que ainda não conhece o Senhor, ele quer que ele siga também esse caminho. E aí a gente entende por que ele não mata Davi quando Davi come o pão. Você entende agora por que ele não mata Davi? Porque Davi comeu pão? Porque a vontade dele é que todos nós estivéssemos na mesa. A vontade dele é que todos entendessem que esse é o caminho. Aleluia. Glória a Deus. A vontade dele é que a gente possa entender que quem precisa nos reconhecer é Ele. Você entende isso? Davi chega e disse, não é no palácio que eu queria estar. Eu não queria estar no trono, eu já larguei do trono, estou fugindo do trono. Eu só queria estar aqui, na sua mesa. Eu só queria uma coisa, que o Senhor estivesse aqui na mesa. Aleluia. Porque Davi sabia da representação, que ele é o pão da vida, o pão que desceu dos céus, porque Davi conhecia a história lá dos hebreus, que vieram do Egito e foram alimentados com pão. Então ele falou, ninguém está te vendo, estão esperando o Senhor se manifestar lá dentro, estão esperando o Senhor uma vez por ano, mas eu já estou dentro do lugar santo. Eu não preciso que ninguém me diga que o Senhor está aqui para eu saber que o Senhor está. Eu não preciso que ninguém sinta para eu saber que o Senhor está aqui. Eu não preciso ver fumaça para saber que o Senhor está aqui. Eu consigo sentir a tua presença. E é por isso que eu vou até a mesa. Aleluia. Né? E tanto que o sacerdote sabia da responsabilidade e não proibia de comer pão. O sacerdote olha para Davi e percebe que ele está vendo algo que o próprio sacerdote não está enxergando. Então ele mesmo não teve coragem de comer o pão, mas ele entrega o pão. Aleluia, Deus. Percebe isso? Você consegue entender agora o porquê da Santa Ceia? Você consegue entender agora a importância daquele pão? Que alguns foram proibidos de comer, alguns foram proibidos de tocar, mas Deus guardou, separou esse pão para você. Porque Deus sabe das suas lutas, Deus sabe das suas guerras, Deus sabe das suas dificuldades. E a intenção dele deixar o pão é de fato te alimentar e trazer força e vida para você, para que você tenha força o suficiente. Aí sim, querer buscar o Santo dos Santos, querer chegar onde ninguém chegou, chegar no altar do incensário. E aí sim, aqui nesse altar, você vai queimar, você vai deixar a mochilinha que você conseguiu passar com ela de lá. Aqui, você vai queimar tudo aquilo que ainda te impede de verdadeiramente se santificar diante de Deus. Aquilo que ainda te liga com o mundo, aquilo que ainda te faz sentir vontades de coisas que não estão dentro do âmbito aprovado por Deus, que te faz às vezes querer voltar atrás. Aqui, você vai queimar o resto da sua bagagem, para que essa fumaça de alguém que abriu mão de tudo possa atrair a presença de Deus, para você ter um contato de intimidade com Ele. Você consegue entender isso? O problema é que a gente faz todo esse caminho igual a história do peregrino, com a mochilinha nas costas, irmão. A gente traz algumas coisinhas. Eu me converti, eu sou crente, eu sou obreiro, mas esse mais quer dizer que a mochilinha ainda está aí. Esse mais quer dizer que o sacrifício lá não foi perfeito. Esse mais quer dizer que a nossa entrega ainda não foi por completo. E aqui nós vamos ter que queimar alguma coisa para que a presença dele se manifeste sobre a nossa vida. Aqui nós vamos entregar de fato o nosso 100 por 100. Nós entregamos 10. Somos igreja, sou obediente à lei. Aqui, irmão, é aquela situação do jovem rico. Você quer me seguir de verdade? Quer que eu queime o resto? Queime os 90%, entrega tudo. Confia de verdade, porque aqui não é para qualquer um. Aqui é onde separa os homens dos meninos. Aqui é onde separa as mulheres das meninas. No altar do incensário, onde eu vou queimar o que sobrou. Aquilo que eu acho que é meu,
aquilo que me faz ser alguém. Aqui foi que Jesus recebeu a maior autoridade da sua vida. Não foi lá, foi aqui. Que a Bíblia diz que aqui ele tinha direito já de ser Deus, mas ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele queimou o restante do sacrifício. Ele queimou aquilo que ainda sobrou. Ele queimou aquilo que deixava ele semelhante a Deus e ele poder ser adorado pelos homens. Aí Deus olhou para ele e falou: agora sim. Lá, Deus fala para ele assim: ó, você é meu filho amado em quem eu tenho prazer. Olha como eu tenho prazer em você. Como eu te amo. Olha só, olha João, tá vendo como ele é obediente? Ele se batizou. Olha João, que bonitinho. Ele desceu as águas. Olha João, esse é meu filho. Quando ele é sacrificado, Deus vira de volta. Aí Jesus ressuscita, entendendo que ainda tem uma parte do caminho a ser cumprida. Ele ressuscita. Terceiro dia, continua a sua jornada. Agora ele pode ser reconhecido como Deus, porque ele morreu e ressuscitou. Já tinha a permissão de Deus, a voz de Deus falando: esse é meu filho. Mas depois que ele queima tudo isso, não tem por usurpação ser igual a Deus. A Bíblia fala assim, ó, que quando ele vai voltar para o Pai, ele vai para os discípulos e diz: agora é me dado todo o poder. Agora o Pai não me nega nada. Agora é me dado todo o poder, no céu, na terra, embaixo da terra e no inferno, e a chave do inferno está aqui. Aleluia. Glória a Deus. Entende isso? Quando ele faz a sua entrega total, quando ele abre mão de tudo mesmo, agora ele não é só o filhinho queridinho de Deus, como Deus falou lá no batismo. Agora ele é Senhor. O próprio Deus confiou a ele ainda mais autoridade e poder do que aquilo que ele já tinha. Você consegue entender isso? Você consegue entender que ainda tem um caminho para a gente transcorrer, ainda tem um caminho para a gente passar, que se nós não vigiarmos, a gente vive uma vida no caminho e não chega a lugar nenhum. Está no caminho, está no caminho, está no caminho, mas nunca chega. Está no caminho, está no caminho, está no caminho, mas nunca chega, nunca ganha nada, nunca se aproxima de Deus, nunca vive algo extraordinário na presença do Senhor. Se contenta com milagres. Ô irmão, teve gente pagã que recebeu milagre de Deus. Tem gente idólatra que recebe milagre de Deus. Você vai se contentar, você vai achar de fato que a gente tem uma vida com Deus porque nós recebemos um milagre. A Bíblia fala que a chuva que cai do céu, ela molha tanto a horta do justo quanto a do ímpio também. Ela faz crescer tanto a plantação do justo quanto a plantação do ímpio. Quantas pessoas na Bíblia a gente vê que não serviam a Deus, não tinham prática de oração, de adoração e arrancaram o milagre do Senhor? Lembra da mulher lá das migalhas? Jesus olha para ela e fala: você não tem direito. Ele falou: não, senhor, tudo bem, mas eu só queria uma migalhinha aí debaixo da mesa, ali para mim está ótimo. Ele falou: nossa, esse você me quebra, né? Esse você me quebra eu, né? Vou ter que te abençoar. Aí alguém olha assim: mas não é nem crente, ela nem orou direito, não sabe nem o Pai Nosso, mas recebeu o milagre de Deus. E aí nós pensamos que porque vimos ou recebemos o milagre de Deus, é porque Deus já abriu a porta do céu para nós. Não é assim não. Milagre todo mundo pode alcançar. Agora a salvação é individual. A entrega aqui é individual. Lembra que o sacerdote só podia entrar com a família? Não. Com a esposa? Não. Com quem? Sozinho. Sozinho. Aleluia. Aqui você só vai poder entrar sozinho. Situações que somos nós e Deus. Situações incompreendidas. Situações que realmente só Deus para poder nos trazer o entendimento. E aí explica o candelabro. Que ele chega e diz para nós: eu sou a luz do... Beleza. Você sacrificou, você fez uma entrega completa, agora você já conheceu a luz. Onde a luz chegou na vida do crente? Depois da entrega, por completo. Depois que ele se entrega por completo,
depois que ele se limpou de toda a sua sujeira, depois que ele está agora verdadeiramente vivendo para Deus e em Deus, porque ele não tem mais nada, lembra? Você quer continuar esse caminho? Quer? Então abre mão de tudo que você tem. Agora o seu filho não é mais importante do que a mim, o seu esposo não é mais importante do que a mim, a sua história não é mais importante do que a mim, a sua consagração não é mais importante do que eu. Entende isso? Opa! Amém, Senhor. Nossa, estou até mais leve. Pois é, agora você tem isso. Agora você vai ser direcionado pela luz. Agora a luz vai te mostrar o caminho que você deve andar. Agora você não anda mais em trevas. Agora você já não tem mais obra para esconder. Agora toda a sua vida está transparente diante de Deus. Para que você possa adentrar no Santo dos Santos, no lugar mais do que especial para Deus. Você consegue entender isso? Aleluia. Você consegue entender isso? Agora vamos para os significados aí das coisas. A Arca da Aliança simbolizava a justiça e a presença de Deus. Acho que isso ficou claro para nós. Nós temos alguns versículos básicos para isso. Tá? Entre eles nós temos aí Êxodo 25, 10 ao 22, Êxodo 37, Deuteronômio 10, primeiro, certo? Do primeiro ao 5, perdão. João 18, né? Hebreus 9, 4, que vai mostrar para nós que a arca simboliza a justiça e a presença de Deus. Por que simboliza? Porque a arca não é a justiça de Deus. Deus pode manifestar a justiça aqui sem a arca. Você entende isso? Sim ou não? Deus pode manifestar a justiça dele sem a presença da arca? Pode, como hoje ele ainda executa e ele ainda faz. Sim ou não? Lembra lá que Deus, assim, ó, a arca está na mão dos filisteus. Os filisteus ficam doentes, os filisteus tiveram lá hemorroidas, tiveram uma série de problemas por consequência de estarem com a arca. Mas Deus não matou nenhum filisteu. Deus não matou nenhum filisteu. Quando a arca agora vem para dentro de Israel, e aí aqueles que tinham a informação de que não podiam olhar dentro da arca, olharam assim e falaram: a arca ficou 7 meses na mão dos filisteus. Morreu alguém lá? Não. Então por que ele vai morrer aqui? Deus não cobrou eles, por que Deus vai cobrar nós? Então vamos dar uma olhadinha dentro. Aí, tá vendo? Não tem nada demais. Vem ver. Não tem nada demais. Vem olhar. Fez aquela fila. Aí o Ed tá ali no canto e falou: eu não vou olhar não. Eita, meu. O Ed falou: eita, longe de mim. Deus falou que não é para olhar na arca, não. O Ed, todo mundo já olhou. O Ed falou: mas eu não vou olhar. Se vocês querem quebrar o princípio de Deus, vocês podem quebrar. Não é porque não caiu um raio, Deus não gritou do céu, não fez chover fogo, que ele está batendo palma. Não é porque Deus não fez chover fogo que ele está batendo palma. Mas Deus me disse para não olhar. E eu não vou olhar. Não deu meia hora. Aqueles que olharam dentro da arca começaram. Tombou um aqui, o outro tombou ali, começou a cair duro um atrás do outro. O que está acontecendo? O que está acontecendo? O Ed começa a gritar lá: eu avisei. Eu avisei. Deus falou. Não era para ter olhado dentro da arca. Alguém, meu Deus, me perdoa. Pá, já foi, filho. Me perdoa do quê? Te dá outra chance para você errar de novo, para você pecar de novo, para você transgredir de novo. Você tinha informação que não era para mexer. Você tinha informação que não era para olhar. Você tinha informação que não era para fazer. Fez por quê? Quis. Eu tinha essa mãe. Minha mãe falou: não, mas eu aprendi. Você aprendeu nada, seu safado. Vem aqui que você vai fazer de novo. Não, filho, não vou fazer. Não vai, que eu te conheço. Deus é assim. Não, você não tem Deus. Nunca mais. Deus conhece, irmão. Deus sabe que nós vamos fazer de novo, sim. Deus conhece. Deus conhece a gente. Deus sabe quem nós somos. Deus nunca mais. Que nunca mais o quê, irmão? Morreram. E aí aquele que sobrou foi lá e deu o recado. Mas aí, Tiago, a gente tem a situação lá já depois de Cristo, com os apóstolos. Agora a igreja está crescendo.
A igreja está abastando, as pessoas estão chegando. E aí o povo agora decide vender as suas propriedades e decide pegar o dinheiro e investir na igreja, para a igreja crescer. E aí aparece um casal com o nome de Ananias e Safira. E dizem, olha, então nós vamos ofertar também, porque está todo mundo ofertando, está todo mundo abençoando, nós vamos abençoar também. E o nosso terreno, lá, os seus 5 mil reais, nós vamos vender e vamos dar os 5 mil reais para a igreja, porque nós também queremos abençoar. Só que quando eles chegaram lá, eles tinham feito um voto com Deus de que iam vender e o valor do terreno, eles iam investir na obra. Só que na cabeça deles, o máximo que o terreno podia valer eram 5 mil reais. Quando chegaram para vender, chegaram para o Gerson, que tinha muito dinheiro. Ô Gerson, vai ter um terreno lá para vender, o terreno assim, o Gerson falou, não precisa nem me falar mais nada. Eu estava aqui já e coloquei de Deus de comprar esse terreno, eu já que ia mesmo procurar vocês, e está aqui, ó, vou pagar 50 mil nesse terreno. Uau! Ananias olhou assim e falou, rapaz, eu vou dar os 5, que eu achei que valia, e os outros 45 é nosso, mulher. Mas você não conta para ninguém, beleza? Beleza, então dividiu o dinheiro, foi. Aí chega os dois, primeiro, chegou na frente, foi a mulher. Ela chega, tá aqui a oferta que né, a gente combinou e tal, tá aqui. Aí, na hora que o homem de Deus pegou no envelope, Deus falou, não tá aí o valor. Falou, mulher, você tem alguma coisa para me contar? Não, meu senhor. Deus está te dando outra oportunidade. Você tem alguma coisa para me falar? Você disse que você fez um juramento a Deus de que o valor que vocês arrecadassem no terreno, vocês iam abençoar a obra. E você não fez o voto comigo, você fez o voto com Deus. Você tem alguma coisa para me falar? Não, meu senhor, está tudo certo. Aí fala, é certinho, do jeitinho que a gente combinou. Ele disse, foi bem, é certo. Está vendo aqueles homens ali? Então vim fazer o seu enterro. Hã? Pá! A arca estava lá? Não. Pegaram a mulher, levaram, cavaram um buraco para enterrar. Quem chegou? Meu Deus. A borracheira. Já tinha escondido o dinheiro em casa. Cabelo penteadinho. Chega aí. Tudo certo aí, não? Recebeu uma benção? Recebi. Você tem alguma coisa para me falar? Não. Por quê? A mulher te entregou no envelope? Entregou. Você tem certeza que vocês cumpriram o que vocês prometeram a Deus? Não, como que eu não cumpri um voto feito ao Todo-Poderoso? Como posso eu esconder algo de Deus? Mas tu é sabidinho, né? Só faltou pôr em prática isso aí. Tá vendo aqueles homens ali? Os homens vêm assim. Põe na mão, cheio de terra. Tá vendo aqueles homens ali? O que tem? Nossa, vocês estavam trabalhando bastante, estão suados, né? Pois é. Acabaram de cavar a cova da sua esposa. E vieram agora, vão levar você. Pá, caiu duro lá e foi embora. E por que isso? Porque acharam que podiam enganar a Deus. Acharam que podiam viver na metade do caminho. Fizeram a primeira entrega, se batizaram, viveram no meio da igreja, purificaram as mãos, começaram a viver no meio da igreja, mas a entrega não foi completa. E eu não estou falando de dinheiro. Você entende isso? Se a sua entrega não for completa, você assume o lugar do sacrifício. Cristo não morreu por mim e por você se a nossa entrega não foi de fato completa. Do lado de Jesus tinha mais 2 sendo crucificados. Um fez a entrega completa. Senhor, o Senhor não merece passar por isso. Se eu tivesse mais tempo, eu teria sido um dos seus discípulos, eu teria te servido. Senhor, meu coração está diante de ti. Eu sei que você pode sondar o meu coração. Você não merece isso não. Se eu tivesse mais tempo, eu seria um dos seus discípulos. Agora eu entendi a sua palavra. Vendo você justo, padecer por tudo isso, agora a minha visão abriu. E eu entendi que você é o Filho de Deus, verdadeiramente. Aí Jesus fala o que para ele? Ele fala assim, lembra de mim quando estiver no paraíso. Certamente Deus vai te receber de braço aberto. É isso que ele está dizendo. Certamente Deus não vai te negar nada. Olha a visão. Olha a entrega.
Se eu tivesse tempo na minha vida, já é sua. E Deus olhou e viu de fato que aquilo estava no coração dele. Qual foi a resposta de Jesus? Você vai entrar comigo. Eita glória. Aleluia. Hoje mesmo. Meu sacrifício não foi em vão. Eu não vou passar sozinho. Você vai entrar comigo. Eu achei que ninguém tinha entendido. Até os discípulos correram. Mas glória a Deus por essa alma. Hoje mesmo você vai entrar comigo no paraíso. Vou te apresentar Abraão, Isaac, Jacó. Hoje. Tem noção? E o outro? Morreu. Foi abraçado pelo inferno. Do lado de Jesus. Morreu do lado de Jesus na cruz. E foi de arrasta para baixo. Eu acho que isso deveria servir de lição para nós, que vivemos uma vida em Deus, que vivemos na igreja, que vivemos fazendo obras sociais, que vivemos ajudando o próximo, que vivemos fazendo caridade. Eu doei uma cesta básica. Olha como eu sou crente. Oh meu Deus, olha que coisinha bonitinha de Jeová. Os umbandistas também fazem ação social, tá? As torcidas organizadas, dos times que você vê brigando lá no estádio, eles também doam cesta básica. Mas não conta para ninguém, não. Mas não conta para ninguém, não. Eles pegam pessoas que moram perto da onde eles têm a sede, não tem condição de pagar o aluguel, e eles ajudam essas pessoas. O Salvador Jesus Cristo foi morto, foi crucificado. Tá certo? O lugar do holocausto. Hebreus, capítulo 9, versículo 12. Entre outros, vai nos dizer isso. E o altar do incenso? Representa a intercessão de Cristo na glória. Representa aquela fumacinha que sobe, sabe? A fumacinha representa a glória, a intercessão de Cristo pela igreja. Porque o que acontece aqui no momento que a gente queima o restante da oferta? A gente faz fumaça aqui, a gente não consegue ver. É como se Cristo ocultasse os nossos pecados diante de Deus, que foi o que Ele fez. Sim ou não? Comprou, né, a nossa dívida, tirou o pecado diante de nós, para que Deus não visse quão ruim nós éramos, para que Deus não visse de fato que nós não éramos dignos de ter uma comunhão com Deus. Porque todo aquele que ama ou pratica a iniquidade aparte-se de... Quem inventou isso? O pastor Tiago, da Efésios? Não, isso já está na Bíblia. Antes de nós nascermos, já estava na nossa Bíblia, já estava aí, que todo aquele que ama ou pratica a iniquidade, aparta-se de Deus. Ainda mais, a Bíblia diz que aquele que faz-se amigo do mundo, o que acontece? Ele se declara inimigo de Deus. Se eu amo o mundo, e aquilo que o mundo tem, e aquilo que o mundo pode me dar, eu me declaro inimigo de Deus. Eu amo mais o mundo me dá muito mais. Quem nunca ouviu, né? Quando eu não estava na igreja, a minha vida era muito melhor. Meu Deus. Quando eu não era da igreja, eu tinha muito mais coisa, eu conseguia muito mais coisa, eu era muito mais feliz. Olha aí. Olha a amizade com o mundo aí. Isso é amizade com o mundo. O povo indo para a terra prometida, que manda leite e mel, e no meio do caminho, ai que saudade dos pepinos e da cebola. Comendo o maná, comendo pão com carne assada, churrasco. Todo dia eles faziam um churrasco para eles no deserto e estava ruim. A saudade das cebolas. Olha. E será que às vezes nós não fazemos a mesma coisa, não é? Eu estava no mundo, isso não acontecia comigo. Lógico, já era do cão, ele te perturbava quem? Já era do Satanás, já estava na mira do garfo dele. Ele ia te perturbar para quê? Já era dele. Já estava contado entre aqueles que ele ia arrastar para o inferno. Para quem que ele ia te perturbar? Era o contrário, usava para você para perturbar os outros, né? Você era a própria perturbação em pessoa. Meu Deus. Coitado de quem cruzasse o seu caminho. Você vivia em paz e os outros. Misericórdia. E os outros que viviam ao seu redor? E aqueles que tinham que conviver com você?
Era a própria perturbação em pessoa, é lógico que Satanás não ia. Eu mesmo tinha atingido um nível, eu acho que era eu que endemoniava o Satanás. Eu acho que eu estava aí, tinha lá. Porque tinha coisa que ele não queria e eu estava lá catucando. Tinha gente que o diabo não queria, porque já era dele, mas eu estava lá, tigando. Por quê? Porque nós éramos maus, nós éramos ruins. Não que nós temos ficado muito melhor, não. Que se cutucar ainda tem um aí que eu mesmo não precisa se converter e muito. Sim ou não? Sim. E Jesus veio e nos ocultou diante de Deus, fez uma fumaça santa para que Deus não pudesse ver o quão ruim nós somos. Aleluia. E dá tempo de nós se santificar para sermos apresentados diante de Deus só depois do banho. Só na noite de núpcias. Porque se a santificação de Deus se encontra conosco, ruins, pecadores, transgressores, mentirosos, profanos, como muitas das vezes vivemos, estávamos igual a Ananias e Safira. Ai Deus, eu vim para esse culto, vim aqui te adorar. Mas a minha vontade é de matar um. Eu falo, então seja o primeiro a morrer. Vai. Estou fazendo um negócio com o meu irmão aqui, vendi um negócio para o Tiago aqui, mas eu vendi o dobro do preço, que ele não desculpa, assim, eu tenho que ficar ela fala, seu miserável, você ainda tem coragem de orar ainda, fazendo perna no seu. Era para você estar abençoando, você está amaldiçoando, você ainda quer que eu te abençoe ainda. Você recebeu algo de graça e você está vendendo para o próximo, você ainda quer orar ainda, infeliz. Você entende isso? Se Deus fosse nos tratar na risca, na minha chegada lá. Eu não estava aqui, eu não sei, você é melhor do que eu, você é mais bonzinho do que eu, pode ser que você ainda estivesse aí. Eu tenho uma certeza, eu não estaria mais aqui. Com situações e sentimentos que eu já me coloquei diante de Deus, eu não estaria mais aqui não. Porque certamente eu seria um sacrifício reprovado. Talvez você não estivesse por aí, talvez eu tivesse te aprovado. Eu tenho certeza que você não aprovou uma coisa. Mas você entende isso? Se Deus fosse de fato nos colocar na balança, não escapava ninguém. Porque a justiça de Deus é justa, não é que nem a dos homens. Eu tenho um problema com a justiça no Brasil. Não sei você, eu tenho um problema. Eu não consigo entender a justiça no Brasil. Eu não consigo entender. Porque quem é favorecido é o bandido. Aquele que faz errado é que está certo. Eu não consigo entender isso. Eu tenho um problema para entender essas coisas. Mas na justiça de Deus, ela é justa. A justiça de Deus não favorece filho, não favorece amigo. A justiça de Deus, ela é justa. Porque quando Jesus estava morrendo lá, ele desceu e falou, esse aí é meu filho, não toca nele não, porque ele é meu filho. Desceu? Não. Ele podia ter descido? Desceu. Por que ele não desceu? Porque ele é justo. Mas ele sendo justo, ele não poderia defender o seu filho? Sim. Mas o que estava sobre Jesus na cruz? O pecado. E quem declarou que o salário do pecado é a morte foi quem? Foi Deus. Então ele sendo justo, mesmo vendo o filho dele morrendo, ele não pôde intervir na sua justiça. Por quê? Por quê? Porque ele é justo. Ele é justo. E ele determinou o salário, que a morte é o salário do pecado. Então, mesmo sendo seu filho que estava morrendo por quê? Pecado. Ele não pôde intervir naquela situação. Você entende isso? E aí eu te pergunto, Deus é justo ou não é? E se fôssemos nós? Chegasse um filho nosso em casa, não, pai, eu matei um, eu roubei. A gente ia esconder ele ou a gente ia levar ele na delegacia? Vou ser sincero. A gente ia esconder, não ia? Porque nós não somos justos. Mas ele foi justo. Mesmo sendo o seu próprio filho, ele agiu com justiça e integridade. O candelabro representa Cristo como a luz do mundo. Depois que ele vai para o Pai, ele passa essa responsabilidade para nós. Agora ele fala, eu estou indo para o Pai.
Mas o mundo ainda precisa de luz. Então, vocês são a luz do mundo. Você entende isso? Essa representação de trazer luz, o que é essa luz que ele está falando? É acender aqui? É essa do LED? Que luz é essa que ele está falando? A justiça de Deus, a palavra de Deus, trazer ao conhecimento dos homens o amor, a justiça de Deus. É o papel do Espírito Santo na nossa vida. Fazer o mundo conhecer a justiça de Deus. Reconhecer o seu próprio pecado. E querer ser salvo e limpo por ele. Amém? A mesa dos pães, eu já disse para vocês, né, simbolizando Cristo. E o lavatório ali representa a purificação e o início, o começo da santificação. Ixi, eu tenho 5 minutos para fazer aqui para você. Deixa eu ver se eu consigo. Aí vamos lá, as cortinas do tabernáculo. Eu acho que aqui da parte, a maior parte da situação, acho que a gente entendeu. Toda a questão das cortinas, Deus estabeleceu as suas cores. Entre elas, né, o púrpura, né, que é o roxo, o carmesim, que é o vermelho, que está aí, né? Essa questão do azul e do roxo era a representação naquele tempo de realeza, de riqueza, de poder. Era a representação de autoridade. Mostrava Jesus Cristo como um descendente de rei, como um rei, de fato, como ele é, certo? Como alguém da linhagem de Davi, certo? Então era uma representação, já apontava para Cristo lá na frente. Então já mostrava a família sendo levantada, a família de Judá sendo reconhecida, através dela vinha a linhagem de Davi, para através de Davi 37 gerações para frente aparecer Jesus, tá certo? Então já era todo o tracejo da linhagem sacerdotal. Tanto que você vai contar as argolas que ele manda colocar, as situações, se você for contar, é como se significasse as gerações que viriam. O que estava unindo as cortinas era como se fosse a contagem das gerações que viriam até a chegada de Cristo. Aqui nós ligamos aí as cortinas, né? Se você parar, vocês viram que elas estavam ligadas, né? No tempo não era diferente, elas eram costuradas entre si, né, com argolas, e essa representação era exatamente as famílias, né, que viriam, as linhagens, as descendências que viriam até a chegada de Cristo, certo? Porque tudo que Deus faz tem um propósito, tudo que Deus faz aponta para um algo espiritual. Você consegue entender isso? Então vamos lá. A primeira camada da cobertura exterior da tenda da congregação era feita de pele de pele de texugos, né? Era uma pele meio escura, era uma pele meio estranha, uma pele que não tinha muito a ver com nada. Para vocês entenderem, é como se fosse a pele do peixe. Quem já viu que a pele do peixe? Tem uns peixes que é mais grosso, tem uma pele, aquele negocinho feio, né? Meio escuro, aquele negócio de ser meio sem graça, né? Não é uma cor que você olha de nossa, um roxo, um púrpura, né? Um carmesim, naquela época. Era uma coisa meio, uma cor meio diferente, né? Não era preto, não era cinza, era uma cor meio... Hoje a gente manda pintar, né? Ou fazer uns grafiatos, a gente acha que é bonito, mas naquela época era algo que não chamava tanta atenção, tá certo? E aí a gente pega uma representação de Isaías 53, e aí a gente entende por quê. Diz que ele não tinha parecer, nem formosura, e que olhasse para ele, não via nada de diferente que pudesse aclamá-lo como rei, diferente de Saul, quando foi escolhido pelo povo, o povo olha e fala, não, ele é o mais alto, é o mais bonito, é o que fala melhor, olha, é o que vai representar a gente bem lá fora. Já Jesus, é por isso que ele é esse carpinteiro, tem as mãos cheias de calo, o negócio dele é prego e martelo e plana. Isso aí não pode ser o nosso representante. Você está entendendo? Então tudo que Deus fez lá atrás já apontava a pessoa de Cristo.
Tudo bem até aí? A segunda camada de duas teias, né? de outras duas camadas, feitas de pele de carneiro tingida de vermelho, que era o símbolo, tá? Do sangue de Jesus, né? Que significava então a remissão do pecado, como se o pecado estivesse de fato sendo tirado do povo, tá certo? Tudo bem até aí? Outra coisa, a disposição lá não era assim, tá? As cores não eram, elas eram sobrepostas. O que isso quer dizer? Primeiro essa, isso, uma em cima da outra, beleza? A última de cima, que era a mais feia, era a mais vista. De cima. E se fosse nós que pudéssemos escolher e fazer, nós colocaríamos ao contrário, sim ou não? A mais feia por baixo, mas tem um significado. Vamos lá. Ela ficava por cima para quem estava vendo de longe, de fora. Ah, tá. Quem não tinha intimidade com ele, via ele feio. Quem não tinha intimidade com ele, via ele insignificante. Quem não tinha intimidade com ele, via ele sem graça mesmo. Assim como essa pele de texugo por cima da tenda. Quem olhasse, não tinha acesso, não entrava. Aí ficava lá de novo, nossa, que coisa feia, ele construiu para Deus, né? Nossa, olha que mau gosto. Olha que mau gosto, coisa feia. Olha uma pele de texugo. Tinha uma coisa mais bonitinha, não? Enfim. A segunda camada, o vermelho, representando a remissão dos pecados. A terceira classe de cortinas era feita de peles brancas de cabra, que significava a pureza e a justiça de Deus, 2 Coríntios 5 e Filipenses 3:9. Havia ainda uma quarta cortina horizontal ao fundo, no finalzinho lá dela, com gravuras de seres, né? Que é o que a gente colocou aí, né? Os anjos assim. Então tinha umas gravuras mais ou menos assim na cortina que ficava por baixo, tá certo? Então aquela que era branca representava a pureza e a santificação, ela era vista por quem? Quem estava dentro. Quem estava dentro não via a pele de texugo que estava por cima, via a pele branca que estava por baixo, como se estivesse olhando o céu. Quem estava dentro é como se estivesse olhando o céu e vendo os seres celestiais. E só imaginando essa cena, se a gente pega na realidade de hoje uma cortina branca e faz um churrasco aqui um atrás do outro, esse branco vai ficar todo sujo. E eu acredito que lá não fica mais. Não era o caso. Porque era pureza. Sempre de outro, era puro. Era puro. Entende isso? Como que Deus cuida, como que Deus zela pelas suas coisas. As cortinas brancas que formavam o cerco do tabernáculo. Lembra que eu falei que fora da tenda, onde estavam esses dois elementos, lá fora tinha um cercado. E esse cercado era feito de tecido linho torcido, símbolo da santidade e pureza de Jesus. Então olha onde começava, não começava dentro, já começava muito antes da pessoa entrar, antes da pessoa sacrificar, antes, né? Por isso que o Senhor disse, não fosse vocês que escolheste a mim, foi eu que escolhi vocês, foi eu que trouxe vocês, né? Foram vocês que me escolheram, Jesus disse, né? Foi eu que escolhi a vós. Então a intenção dessas cortinas era verdadeiramente separar, né, os pecadores entre o santo e o profano, certo? Fazer essa separação. É por isso que a palavra do Senhor diz, né, para nós, fugir da aparência do mal. Aí vem a situação, né, que eu acho que eu não lembro se eu falei isso no ensinamento, numa pregação, foi a Cida que me lembrou esses dias, a gente estava conversando, a questão das garças, né, que anda nos lugares sujos, no meio dos brejos, e ela é branquinha, ela não se suja, mesmo andando em cima do brejo, mesmo estando no meio da lama. Era a representação aqui dessas cortinas. É o que separava o santo do profano, para aquele que não queria conhecer a Deus, daquele que não queria ver a Deus, que não queria se aproximar de Deus, que não queria sacrificar, que não se arrependia. O mesmo modo de vida que o Senhor espera que nós tenhamos. Ah, Senhor, como que o Senhor quer que eu seja santo? Sempre o meu vizinho está tocando funk, o meu vizinho está ouvindo. Beleza, é ele que está ouvindo. Não é porque ele está ouvindo que você tem que dançar dentro de casa. Né? Não coloquei, não. Eu só estava ouvindo lá.
Mas você está dançando. Você não colocou no seu som, na sua casa, mas o infeliz do servo do cabelo colocou lá e você está curtindo aqui. Qual que é a diferença? Está entendendo? Então, a questão é ser literalmente como Agar, ser como José. O pecado chegou, eu vou sair, irmão. Eu não quero nem saber. Glória a Deus. O pecado chegou, eu vou embora. A tentação chegou, eu fui. Está entendendo? Essa é a situação e a representação de Cristo. Terminando aqui para a gente encerrar. As cores apresentadas nas cortinas são uma figura da realeza divina de Jesus Cristo. Aí eu estou falando do púrpura, né, e do azul. Com a nova aliança feita por meio do sangue de Jesus, a igreja de Cristo não se fecha dentro de uma cerca, porque o véu do templo se rasgou e o pecador que aceitar a Cristo, esse tem acesso agora para se santificar. A santidade é a separação do pecado e a dedicação de uma vida para com Deus. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3. Porque essa é a vontade de Deus, a vossa santificação. Por isso que quando Cristo morre lá na cruz do Calvário, ele vai dizer assim, ó, o véu do templo se rasgou, agora você não entra se você não quiser. Você não se torna santo se você não quiser. Você não se purifica se você não quiser. Eu tirei o sacerdote que protegia a porta da entrada para você poder ter acesso ao lugar santo. E agora, você só não se santifica se você não quiser. Então, seguindo as orientações, obedecendo a palavra de Deus, confiando na justiça do Senhor, vivendo como um corpo, como igreja, não tem como não dar errado. Só se nós verdadeiramente não quisermos e não recebermos aí essas orientações. Amém? Tudo bem até aí? Glória a Deus. Maravilha. Outra situação, entre a cortina vermelha e a roxa, você vai olhar e você vai ver que além das argolas, elas são entrelaçadas. Esse entrelaçado que a Bíblia está dizendo não é trança, é costura. Uma visão? O que é isso? Ele pegando um pecador, eu e você, e nos fazendo um só, com aquele que é a justiça, Aleluia. com aquele que é a santificação, com aquele que é a própria realeza, com aquele que é descendente direto de Deus, e fazendo de nós um só com Cristo. Por isso que ele diz para nós assim, seja um comigo, assim como eu sou um com o Pai, para que nós possamos estar entrelaçados e sermos um só. Essa é a vontade de Deus para a nossa santificação. Não é só para olhar para você e dizer assim, nossa, como você está bonitinho, como você está branquinho. Não, é para que você seja de fato entrelaçado com Deus e nada possa te rasgar, te separar de Deus. Tá certo? Essa é a vontade do Senhor para com os seus servos. Amém? Glória a Deus. Ficou claro toda a estética do templo, do tabernáculo, das cortinas, ficou claro? É lógico que se a gente for aprofundar mais nesse tema, que não é o objetivo dessa aula, a gente fica mais umas 3 aulas aí. Mas para ter noção, para ter entendimento do assunto, eu acho que já ficou bacana aí para nós. Amém? Vamos orar, vamos agradecer a Deus. Eita! Senhor nosso Deus e Pai, quero te agradecer, Senhor, por essa aula, quero te agradecer, Senhor, por esse aprendizado. Fica conosco, Senhor, por vitória. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, manifesta o teu poder e a tua vontade. Eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém? Mãos erguidas, e que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre a vida de cada um de vós, até a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Digam amém! Se Deus é por nós, quem será contra nós?